Vamos tentar então por aqui. Boa noite, gente. Esperar a Dani. A Dani não. Rafa, a Dani não entrou ainda. Tô esperando ela entrar para eu adicioná-la. A Dani ficou na live dela, será? Ai, gente, peraí, eu vou avisá-la. Sim, ela lá e eu aqui. Que engraçado. Deixa eu ver. Eu acho que ela não entrou aqui ainda, né? Não. Até a Esther acompanhando, querida. Gente, eu já avisei a Dani, tá? Pessoal de Tunápolis, que legal. Cará tá aí também. Nádia, beijão. Rejane, beijão, todo mundo. Flavinha, Tânia, querida, um beijo. Cris, pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Só um momentinho. A Dani achou que eu tinha feito pelo meu. Agora acho que ela pediu. Peraí, vamos ver. Não, ainda não. Pelo meu pessoal, ela achou que eu tinha feito. Ah, agora sim. Danizinha, pode me solicitar que eu te aceito. Ah, que bom. A gente Ah, inverteu a ordem. Antes tu ia ficar em cima e agora a gente mudou. não tem nenhuma importância, mas você sabe que quando eu fiz com a Simone aconteceu a mesma coisa, só que como a gente testou antes, é alguma incompatibilidade do celular que eu não sei o que acontece. É muito estranho. Aconteceu Mas só com a sinta-se Simone, aconteceu anfitriã, tá? isso. Sinta-se anfitriã. Pode continuar, né? Não mudou, só mudou É, a posição, né, Gabi? isso aí. Tá bom, então. Então eu vou. Tá, bom, eu tava me programando. É muito engraçado, né? A gente se programa, depois tem que se reorganizar. Peraí, vou me organizar aqui. Sim. Bom, meu nome é Daniela João, eu sou fisioterapeuta e eu convidei a Gabi, a Gabriela Dalforno. Nossa, vamos ver se eu consigo. Dalforno Martins, muito chique, para conversar, para a gente conversar um pouquinho com essa guria. Eu vou falar igual ela agora. Um prazer imenso, Gabi. Muito obrigada. Eu conheci a Gabriela no Uruguai. Eu não a conhecia pessoalmente, né? A gente foi conhecer pessoalmente no Uruguai. E de uns tempos para cá eu vejo muito o trabalho dela, tudo pela internet, e me encanta bastante. Aí até que um dia eu resolvi entrar em contato, né, com a Gabi e contar um pouquinho do que eu achava tão bacana o trabalho dela e que parecia tanto um pouco com o que eu vinha trabalhando agora, essa outra forma, né, de pensar, esse novo olhar para a criança, de coisas que eu já fazia na prática. E a Gabi veio me mostrar, ela também é da prática, ela não é só da academia, que é muito legal, mas ela tem essa parte acadêmica que eu acho que respalda tudo aquilo que eu vejo muito na prática.
Então eu vou apresentar, estou esperando o pessoal dar uma entrada, aí a gente vai conversando um pouquinho e eu vou contar um pouquinho da minha história, bem rapidinho, porque tem gente, né, da Zelo que conhece a Gabi que não me conhece, e depois a Gabi também vai se apresentar um pouquinho, porque também tem algumas pessoas que não conhecem a Gabi. Então eu sou uma fisioterapeuta, eu sou formada há 20 anos, e eu sempre trabalhei com criança, né, que eu falo hoje que é com desenvolvimento diferente. E depois de um tempo eu comecei a ficar muito angustiada com a forma que eu trabalhava e eu fui buscar um outro olhar para o tratamento das crianças, né? Eu percebia que eu fazia e eu sentia que nada estava mudando na vida dessas crianças, né? E que se não dava certo era porque elas estavam em manutenção, né? Ou porque não tinha, o comprometimento motor é muito grave, o cognitivo é ruim. Então sempre a culpa era das crianças, né? E se alguma coisa dava certinho, era a glória da Daniela, fisioterapeuta, e isso me incomodava bastante. Não é a criança que, né? E aí, nessa busca incessante, eu quase desisti de ser físio, eu conheci a abordagem Pickler, e foi assim, um divisor de águas na minha carreira, porque eu fui entender a criança como um todo, porque por incrível que pareça, por mais que eu tenha estudado muito, por mais que eu tenha uma especialização, eu nunca tinha tido dimensão dessa integralidade, desse todo, né? E a partir daí, eu comecei a usar os princípios piclerianos nas crianças com doença diferente e comecei a ver resultados, assim, incríveis. E aí eu juntei toda essa minha experiência anterior, que eu acho que ajuda muito, que fortalece, né? Porque eu tenho uma visão anterior de tudo isso, de resultados anteriores, com essa nova visão, com esse novo trabalho, e dei o nome de fisioterapia humanizada, né? Porque eu acho que é a melhor forma da gente enxergar e de respeitar e de olhar realmente o indivíduo na sua totalidade, né? A gente não tratar mais uma perna, né? Mas tratar a pessoa. E eu gosto muito desse tema que eu vou falar, que a gente vai falar, eu e a Gabi, porque eu trabalhei anos com intervenção precoce e a gente vai falar um pouquinho, vou esperar para conversar com a Gabi disso. A Gabriela, ela é psicóloga escolar, educacional, ela é pós-doutoranda em educação, educação, né, Gabi? Diretora da Zelo Consultoria, tá? Que presta consultoria em educação e desenvolvimento infantil. Conta um pouquinho de você, Gabi. Dani, muitíssimo obrigada, né? Enfim, acho que confiar, porque acho que quando a gente convida alguém, né, para uma live, de alguma forma é um voto de confiança. E vindo de alguém que é da fisioterapia, me alegra ainda mais, porque são profissionais que eu tenho historicamente trabalhado muito pouco, mas que nesse momento, né, cada vez mais tenho tido um grande interesse nessa aproximação, e porque eu valorizo muito isso que a gente está fazendo aqui, que é realmente falar sobre algo em comum, né, a partir de diferentes perspectivas, mas realmente se dedicar para uma temática comum, né? E aí isso me satisfaz muito, assim, né? Porque eu sou da psicologia e eu sempre trabalhei no campo da educação, né? Ou agora ainda mais entrando um pouco na educação especial e nesse próprio campo da intervenção precoce, que é um campo que perpassa saúde, assistência, né? Então eu não sou uma psicóloga que trabalha na psicologia, eu trabalho em outras áreas. E eu sempre gostei disso, desse diálogo com outros profissionais, né? E isso me caracteriza muito, eu acho que é uma coisa que faz muito parte de mim, embora seja desafiador, eu preciso dizer, porque nem sempre isso também é bem visto, né? No sentido de que, o que a Gabriela tá se metendo no bedelho para falar, né? De um monte de coisa. Então, assim, eu acho que tu deve sentir isso também na medida em que tu te aproxima, né? Tu te aproxima do sujeito inteiro, né? Eu acho que a gente já começou a falar aqui de transdisciplinaridade, né? Então eu agradeço muito, e eu vou falar brevemente da minha história, mas bem rápido, mas o que eu quero mais falar nessa história é já ir falando um pouco de algumas coisas que nos inspiraram para essa live também, a partir dessa história. Então eu me formei na Federal de Santa Catarina, em 2007, e mesmo antes de formada eu comecei a me interessar muito pelo estudo dos processos de desenvolvimento da criança pequena, né, do 0 a 6 anos,
Mas eu me interessei muito pelos processos educativos, assim, entendendo o processo educativo como algo que tem a ver com esse desafio de uma geração criar condições para que a próxima geração possa viver bem e também se apropriar do legado cultural, né? E isso tem a ver com família e com escola, pelo menos, né? Com família e com escola. E foi assim por aí que eu percorri os meus anos iniciais da carreira, assim, né? Estudando processos educativos na primeira infância. Durante o meu mestrado e doutorado, eu estudei com mais profundidade as interações pais-bebê, né? Mas já no doutorado eu comecei a fazer uma interlocução maior com o contexto da educação infantil. E foi aí que surgiu a Zelo, então, né? A Zelo foi eu digo que ela foi, veja como as pessoas acham que a academia ela é muito teórica, né? Mas a Zelo ela foi um produto do meu doutorado, né? Porque ela foi criada durante o doutorado, então ela já foi criada para ser uma extensão da universidade para o mundo real, né? E quando eu fiz isso, a ideia era realmente essa, né? Porque a gente sempre falava, nossa, tudo isso que a gente está discutindo aqui precisa sair daqui, precisa chegar nas escolas, nas famílias, né? E aí nós criamos essa ideia e a partir desse momento, antes eu já trabalhava nas escolas, já tive uma experiência também breve, né? Com atendimento mais clínico, muito breve. Mas a partir da Zelo, eu passei a viver muito os dois mundos, assim, né? O mundo da atuação nesse campo da primeira infância, posso dizer, não só na escola, né? Mas prioritariamente na escola, né? Porque foi o campo que acolheu mais a ideia da Zelo. Mas eu, nesse tempo, também tive algumas inserções apoiando profissionais da saúde, da assistência social, até vereadores, né? Tive algumas experiências. Por quê? Porque quando a gente trabalha com primeira infância, a gente não trabalha só com escola, né? Pelo contrário, né? A gente precisa trabalhar com toda essa rede, né, de setores e comunitária também, porque trabalhar com a criança é trabalhar com essa aldeia toda, né? Mas a escola foi sempre a marca, assim, né? E o que aconteceu? Como eu comecei a trabalhar muito na escola, uma coisa importante, quando eu crio a Zelo junto com as minhas sócias, a gente conhece Silvia Nabinger. E Silvia passa a ser uma mentora importante do nosso trabalho e nos apresenta, todo mundo, e nos apresenta a abordagem Pickler, né? Então, assim, a abordagem Pickler acompanha a Zelo nesses 8 anos também como algo que nos inspira, né? Uma abordagem muito inspiradora para nós. E aí, bom, acabei meu doutorado e pensei, o que eu vou fazer da vida agora, né? Pensei, eu preciso seguir estudando, e aí eu tinha uma intuição que me dizia, eu preciso ir para o campo da educação de vez, né? Porque eu tinha feito a graduação, mestrado, doutorado na psico, e aí algo me dizia que a educação era um lugar importante. E aí eu tive a sorte de ser convidada, então, para fazer parte, para atuar na PUC como pós-doutoranda, né? Como um vínculo de pós-doutoranda. Então, esse é o meu 5º ano lá, né? Eu digo que a fase mais recente da minha carreira é esse trabalho na PUC, na educação e, né, na Zelo também. E, para minha surpresa, e aí, assim, foi um outro divisor de águas, além da abordagem Pickler, fui convidada a fazer parte de um grupo que chama NEPAP, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Aprendizagem e Processos Inclusivos. Então, agora, hoje, Dani, eu estou falando contigo, mas eu estou falando em nome de muitas pessoas. Porque esse grupo, ele realmente é um grupo que me constituiu muito enquanto uma profissional, que hoje eu consigo me dizer uma profissional também desse campo da educação inclusiva e da inclusão de maneira geral. E é um grupo que é muito bacana, porque ele é um grupo, de fato, de muitas áreas, mas todo mundo tem essa característica, né? São pessoas que trabalham na prática e fazem pesquisa, então ele é muito rico, né? Então eu falo aqui em nome desse grupo, eu preciso dizer, né, que eu sou porta-voz desse grupo aqui. E aí, Dani, aí encerra a minha história, mas daí eu vou deixar contigo porque eu queria explicar esse nome, né? Processos inclusivos e aprendizagem, porque isso já vai dizer muito sobre como nós entendemos a inclusão para depois falar de intervenção precoce. Mas aí eu deixo contigo se tu quiser. Né? Tá. Eu e a Gabi, a gente pensou em falar sobre inclusão, intervenção precoce, equipe transdisciplinar. Eu não sei se a gente consegue dividir muito isso, né? Onde a gente estava conversando, e uma coisa leva a outra, né? Tudo está junto, unificado. Eu sempre tive um trabalho muito grande com inclusão, porque a vida toda
né? Eu trabalhei com as crianças com desenho diferente, né? E a gente tem um trabalho muito grande para essa inclusão. Eu conversei e contei aqui para a Gabi que eu acho, eu não gostaria que existisse esse termo inclusão, né? Porque eu acredito que todo mundo deveria, né? Ou todos, é um direito de todos, né? Estar na sociedade, mas isso não acontece, né? Então tem minorias aí que não são incluídas na sociedade, né? Então a gente precisa falar de inclusão, né? É urgente, né? Eu vou falar da minha minoria, que são as crianças com desenhos diferentes, né? Muitas vezes parece que elas nem existem, né? Muitas vezes eu já fui muito escola, eu tenho um trabalho muito grande de escola, eu tento sair da escola, mas eu tô sempre na escola. Hoje eu trabalho em 3 escolas, né? Não Não quero saia, sair, não porque eu saia, acho não. que não tem como, é inerente, mas aonde eu trabalhei, que foi na CD anteriormente, a gente fazia muita visita em escola, né? Para tentar. Primeiro tinha um trabalho de convencimento para essas mães, para a gente conseguir levar as crianças para a escola, né? Por uma série de questões aí que as impedem, né? De ter esse acesso, ter essa tranquilidade de você deixar, né? Uma criança que muitas vezes não fala, né? Dentro de uma escola, ou de crianças que usam gastrostomia, enfim, uma série de, né, condições aí da escola. Então, eu acho que é muito importante, e aí quando eu vi todo esse trabalho da Gabi, eu falei, bom, é tudo que eu preciso, né? A minha prática com a prática também da Gabi, mas, né, baseado também na ciência, né? Que eu acho que é importante a gente falar disso, é muito importante. E, assim, se fala de inclusão, mas a gente também vai conversar, eu e a Gabi aqui, o que é essa inclusão, né? Essa inclusão efetiva. A inclusão, ela serve para garantir um direito, né? Para assegurar um direito das minorias, né? Para estar inserida na sociedade, para participar efetivamente dessa sociedade, né? E não ser coadjuvante ou ficar lá, né? Entrar lá dentro da escola e estar numa sala à parte, que isso acontece bastante. E dentro disso, para a gente assegurar toda essa inclusão, a maneira mais eficaz é a intervenção precoce, né? Em que a gente, desde muito cedo, vai trabalhar, né, essa família, a sociedade, a criança, para poder e ter essa inclusão efetiva. Mas também intervenção precoce, a Gabi vai falar bastante, eu vou só dar uma introdução. Não é essa superestimulação, né? Tem um outro papel, a intervenção precoce, né? Da gente pensar nessa família, né? Nesse sujeito, em como é que a gente pode realmente contribuir, né? De uma maneira efetiva, né? Para o desenvolvimento da criança, né? Não só da reabilitação, mas a gente pensar nesse sujeito. E para isso precisa de uma equipe, né? E aí a gente vai falar dessa equipe. Que é essa equipe, né? Que eu fui conhecer com a Gabi, que é uma equipe transdisciplinar, que eu acho que ela vai poder, né, explicar. A gente está fazendo isso, eu e a Gabi, né? É uma equipe transdisciplinar, eu e ela, é um caminho aqui, né? Um começo de a gente olhar essa equipe transdisciplinar, a gente não segmentar a criança, né? Não é a física cuidar do pé, a TO cuidar da mão, a fono cuida da fala, a pedagoga cuida da aprendizagem e a psicóloga cuida das questões emocionais, né? Porque a gente não acredita num sujeito segmentado. Quanto mais a gente segmenta, mais a gente tira esse sujeito, realmente, aí vai para a exclusão, vai para um outro lugar muito complicado. Então, eu chamei a Gabi para falar de tudo isso, a gente vai discutir tudo isso aqui, conversar um pouquinho e tentar abrir um pouco, né, essas questões que eu já falei para a Gabi, que eu vejo muito a gente falar disso, isso é falado, mas ao meu ver, tá? Eu acho que é uma outra, é meio equivocado, né, a forma como a gente conduz todas essas situações, né, porque eu sempre trabalhei com equipe, e aí às vezes dá uma falsa impressão de que a gente trabalha, né, em equipe, então quero que a Gabi fale muito disso. Outra coisa importante, que hoje eu trabalho muito, mas que a gente sempre fala que trabalha, que é uma intervenção centrada na família,
né? Como que é, Gabi, centrado na família? É quando a gente traça os objetivos e fala, olha, agora é assim. Aí vocês vão para casa e façam os exercícios, né? Então a família está participando. Não, não é isso, né? É tudo mais profundo e muito mais efetivo. Eu acho que realmente, se a gente poder ter esse olhar de verdade para esse sujeito e não dessa forma segmentada, né, incluir com esses direitos, ter uma intervenção centrada mesmo na família, realmente a gente vai contribuir para o bom desenvolvimento da criança. Tá, Gabi? Pronto. Ótima Falei, introdução, agora é tu. adorei. Adorei. Tu vai me Gostou? interrompendo. Ô, Dani, só para te dizer que tu já tá falando gauchês, tá? Não, eu falei pro meu marido, eu tenho um problema sério, gente. Eu não sei o que que eu faço. Eu fico conversando com a Gabi, aí desligo e falo pro meu marido. Tu sabes, ele me olha e É fala, muito, Daniela, o que que é isso? É é muito louca, eu não neurônio sou. espelho, Dani. É muito neurônio espelho. Deve ser. Gabi, pior que ela sabe que eu fiquei assistindo o filme da Montessori e fiquei falando italiano, fiquei parlando aqui depois, ó. Depois você me explica isso, tá? Tá. Então, Dani, obrigada pela introdução. Eu já captei algumas coisas que o pessoal está discutindo ali, eu tô adorando, e eu vou começar falando bem disso, assim, né? Eu acho que é muito bacana, assim, o NEPAP, ele trabalha com processos inclusivos, eu gosto muito desse termo, né? E com aprendizagem. E aí, assim, muitas pessoas acham, Dani, que trabalhar com inclusão é trabalhar com a pessoa, que daí nós vamos falar, né, que tu chama de com desenvolvimento diferente ou com deficiência, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu trabalho com inclusão, porque o público-alvo da intervenção da pessoa são esses sujeitos que têm algum agravo, algum processo, né, de risco ou de desenvolvimento diferente. Ou então aquela ideia do tipo, eu tenho 10 alunos e 2 de inclusão. Né? As pessoas usam esse termo inclusão para se referir ao público-alvo. Isso é um erro muito grave, porque trabalhar com inclusão significa promover processos inclusivos. Isso, inclusive, pode se dar com pessoas sem nenhum tipo de deficiência, né? Sem nenhum tipo de deficiência. Então, eu posso ter, por exemplo, uma escola inclusiva no sentido do processo inclusivo e eu posso não ter nenhum aluno com deficiência. Tá? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro problema. A gente começa a problematizar algumas coisas, assim, né? O fato de eu trabalhar com este público não significa que eu promovo processos inclusivos. E aí nós já vamos entender, né? Com relação à nomenclatura, o Rafa trouxe ali, né, que essa nomenclatura de desenvolvimento diferente parece não ser tão adequada. Aí a Flávia falou, tá, então com deficiência. Então, assim, eu acho que não importa muito a nomenclatura, né? Importa a nossa concepção de pessoa e de sujeito, tá? Mas o que eu queria dizer assim, aqui no Brasil a legislação, Lei Brasileira de Inclusão, vai falar o seguinte, que é uma lei muito recente, né? Ela vai chamar de pessoa com deficiência, tá? E ela vai incluir nessa definição todos os sujeitos, né, que têm alguma alteração em nível sensorial e coloca aí também, por exemplo, as pessoas com autismo e tudo mais. Para a gente ter um termo mais fácil de usar. Aí a gente poderia se perguntar, né? O Rafa falou, mas todos são diferentes na abordagem pikleriana e em muitas outras abordagens. Sim. Agora, nós também, e aí eu preciso mencionar a área da educação especial como uma área que tem lutado muito por isso, se a gente não fala desse sujeito, ele fica invisibilizado. Então, ter um nome para ele, por mais que pareça já promover uma exclusão, mas por outro lado, reconhece que esse é um grupo, como tu bem disse, que tem sim direitos historicamente violados. Então, a gente sabe disso, Dani. Já travei discussões com o pessoal do PIN, por exemplo, né? O PIN tem todo um trabalho para a primeira infância e muitas vezes, assim, esse público acaba ficando no meio ali de todos os demais. E a gente sabe que aí vai acontecer o que muitas vezes acontece, que é a invisibilidade. Né? Então, a gente já tem vários dados no Brasil que vão mostrar que essas crianças, elas não estão, elas de fato, há poucas iniciativas específicas para esse público que, como tu muito bem falou, cada criança com deficiência, eu vou usar esse termo porque é o termo da legislação, cada criança com deficiência que nasce, ela representa uma história de um grupo, né, que há milhares de anos vem sofrendo exclusões de diversas ordens. E trabalhar com processos inclusivos significa batalhar para que esses direitos sejam resgatados. E aí, para a nossa área, eu posso dizer que, eu até coloquei aqui para eu não esquecer, que para mim e para o NEPAP, por isso que o nome do NEPAP é
estudos e pesquisas sobre aprendizagem e processos inclusivos. Para mim e para o NEPAP, promover a inclusão passa necessariamente por garantir excelentes condições de desenvolvimento e aprendizagem para todos os sujeitos e para esses com um olhar muito especial, porque de fato a gente sabe que por diversos aspectos, eles são sujeitos que têm essas condições de desenvolvimento e aprendizagem em vulnerabilidade, tá? Por diversos aspectos, mas também pelas questões sociais que estão implicadas, que a gente acha que já estão superadas, mas estão muito longe de ser superadas, né? A exclusão social é muito grande ainda, muito grande. Né? Para além das questões da própria deficiência e das questões da família, que a gente vai falar um pouquinho mais. E aí eu acho que um segundo ponto, quem trabalha com processos inclusivos, além de se preocupar em garantir excelentes condições de desenvolvimento e aprendizagem, também precisa se preocupar em garantir a participação ativa desta pessoa, desta criança. Então vamos falar aqui, nós estamos falando de intervenção precoce, então é 0 a 6, né? Desta criança, a participação ativa dessa criança na sociedade, na sua comunidade, primeiro, na sua família, depois, provavelmente, a próxima instância é na escola, né, que representa essa comunidade, mas em outros setores da comunidade. Mas não só da criança, da família da criança com deficiência, porque a gente sabe que automaticamente é como se o nascimento de uma criança com deficiência colocasse também a família em situação de exclusão. Sim. Então, né? Então, não sei se tu concorda comigo, mas nem todo mundo que trabalha com intervenção precoce, pensando assim, nem todo mundo que atua com crianças com deficiência de 0 a 6 anos atua numa perspectiva inclusiva. Concordo. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Então, essa é a concepção de inclusão que a gente tem trabalhado. E aí, Dani, olha só, se eu entendo que incluir significa oferecer condições excelentes de desenvolvimento e aprendizagem, eu preciso saber, ter conhecimento a respeito de como se dá o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças pequenas. É básico, né? Sim. E outra coisa que eu preciso saber também é que aí também tem o teu trabalho, acho que ele fala muito sobre isso, é que se eu quero promover a inclusão que implica a participação ativa do sujeito, eu preciso trabalhar para um sujeito emergir. Porque não basta eu nascer para que um sujeito, tá? Um sujeito integral, inteiro, corpo, mente integrados, nasça. Esse nascimento do sujeito demanda um trabalho muito importante, que eu diria que é o primeiro trabalho de qualquer intervenção precoce, que é garantir que esse sujeito possa emergir. Né? A gente sabe que muitas pessoas com deficiência crescem, mas nunca têm a oportunidade de se tornar sujeitos. Sim, né? sim. Sujeitos, aí vamos lembrar o conceito de autonomia da abordagem pikleriana, né? Que é um dos conceitos que mais nos ajuda a pensar a emergência de um sujeito, de desejo, de escolhas, de tomadas de decisão. Né? Então eu acho que, vejam como quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a se questionar, será que qualquer intervenção precoce, ela promove processos inclusivos, né? Vai falando um pouquinho que eu vou respirar aqui. Eu só vou responder, acho que o Rafael que escreveu aqui, né, que a gente está escondendo quando está falando que é diferente. Eu só vou responder isso porque algumas pessoas já me perguntaram isso. Eu sempre falei crianças com deficiência, né, sempre usei essa forma de me referir, mesmo porque é o que está na legislação, né, e não tem nada a falar disso. Jamais, em momento nenhum, a gente está escondendo. Foi muito interessante porque eu fui descobrir falar desenvolvimento diferente na abordagem Pikler. Foi lendo um texto da Judith Falk que eu descobri isso. E eu comecei a pensar sobre isso, até quando a gente fala desse sujeito, porque quando a gente está lá colocando ele tem deficiência, não tem nada a colocar ter deficiência, é a característica dele, né? Mas eu acho que quando a gente pensa em promover a autonomia, né, desse sujeito emergir, a gente está falando de um desenvolvimento diferente que é capaz. Muitas vezes, quando as pessoas colocam essa deficiência, já está embutido nisso que a criança não é capaz, né? De que ela tem uma dificuldade, uma deficiência importante, e que isso a torna incapaz. Por isso que se você falar, a criança nasceu, a família fica desesperada, né? Porque ela pensa assim, agora, né, eu tenho um problema muito grave, né? E o que eu quero dizer com diferente é que eu não estou falando que não é um problema ou não é uma dificuldade, mas é capaz,
dessas crianças se desenvolverem de uma outra forma, de uma forma diferente, né, em que elas possam sim ter autonomia. Eu acho que isso, na verdade, é o contrário. É uma aceitação do sujeito como ele é, né, que é diferente. Claro que todos nós somos, Rafael, não existe, todos nós somos diferentes, né? Então, assim, é claro que a gente vai discutir, eu até falei isso para a Gabi, que eu preciso pensar melhor e me respaldar melhor sobre esse diferente, mas o que eu tenho percebido na minha prática? Eu tenho visto crianças, ou hoje são adolescentes meus, que estão amando usar esse termo para eles, né? Eu tenho um paciente muito querido, que foi meu com 1 ano, hoje ele tem acho que 14 ou 16, o Pedro, ele é um para-atleta, e ele, numa das postagens dele, ele escreveu: eu só tenho um desenvolvimento diferente, né? Claro que a gente pode discutir melhor esse termo, nem é essa nem a ideia do nosso, né, da nossa conversa é essa. Mas, só para eu terminar, eu li o livro da Leila Oliveira, muito bonito, em que ela fala realmente isso que o Rafael está falando, que é o contrário. A abordagem Pickler não está escondendo essas crianças. É uma forma de olhar diferente. Então, é como eu vou olhar essa criança para ela se desenvolver. Se ela vai precisar usar uma cadeira, se ela vai precisar de libras, se ela vai precisar de braille, não importa. É só uma forma diferente da gente olhar. Não é esconder. Ao contrário. Ao contrário. Pelo contrário, a minha bandeira é justamente mostrar que é possível uma criança se desenvolver através do desenvolvimento diferente, que ela é capaz dentro daquela diferença. Né? Sim. Só isso. Tomou Sim, fôlego, não, eu Gabi? acho ótimo. Não, eu acho ótimo, porque eu acho que, primeiro que tu fala algo bem importante, acho que a gente deveria escutar mais o que as próprias pessoas, como as próprias pessoas gostariam de usar nesses chamados. Enfim, acho que, e mesmo entre as pessoas com deficiência, há muita discussão sobre isso. Tem pessoas que não gostam. Falam, eu sou deficiente, é para me falar que eu tenho deficiência. E tudo bem também. É que eu não sei explicar. Eu trabalho muito com crianças pequenas, né? Com as famílias que vão passar por aquela fase de aceitação da família, aceitar essa criança, da escola aceitar essa criança e da sociedade aceitar essa criança, né? São várias, muita aceitação do mundo todo, né? Para poder sobreviver. É quase que insano, né? Você ter que... E é muito doloroso quando alguém tem sempre aquele olhar para a deficiência, né? Acho que quando a gente fala diferente, também a gente pode olhar para essa criança diferente, sem olhar para o pé, sem olhar para a cadeira, né? Sem olhar para a dificuldade dela, né? Não sei, a gente pode pensar mais sobre isso. Não, mas eu acho bem bacana, porque eu acho que, em suma, o que a gente está falando? Eu vou fazer meu papel de acadêmica aqui, falar dos conceitos. A gente está usando o mesmo conceito, que é o que hoje tem sido chamado de modelo social da deficiência. Porque esse modelo, ele é confrontado com o modelo médico ou clínico, né? O modelo médico-clínico é o que ainda predomina na maior parte das representações das pessoas em geral, dos profissionais, que é a ideia de que a deficiência significa fatalidade. Né? Como se essa marca, ela impusesse um destino que nós teríamos condições de dizer qual é esse destino. Né? Nós aqui que queremos controlar tudo, né? Inclusive a pandemia nos pegou de surpresa, mas como se nós pudéssemos dizer... qual é o limite de desenvolvimento dessa criança, né? E atuar a partir disso, né? Atuar focado nesse limite, no máximo, tentando corrigir um pouco algum déficit, né? Para que não fique tão explicitamente diferente, né? Então, esse modelo médico, ele ainda predomina. Contrariamente a isso, nos últimos anos, emergiu o que a gente chama de modelo social. O modelo social, ele vai dizer o seguinte, que sim, existe ali uma condição biológica diferente, mas que o que de verdade constrói a deficiência de uma pessoa não é só essa condição biológica, mas, sobretudo, a forma como a audiência, que seria, então, o contexto social, que é cheio de pessoas, como esse contexto impõe barreiras ou facilitadores para o desenvolvimento dessa pessoa. Isso, gente, não é eu que estou falando. Isso está, por exemplo, na definição de deficiência da OMS. Né, que a deficiência precisa ser olhada sempre no sentido das barreiras do contexto. Muitas vezes a gente elimina as barreiras e aquele sujeito emerge. Por quê? Porque a deficiência não se constitui somente da marca biológica, ela se constitui sempre da relação desse sujeito com as suas características, com esse entorno, esse contexto. Então, nós estamos falando, Dani, da mesma concepção, usando nomes diferentes.
né? Que aí, enfim, não vamos entrar muito nesse detalhe. Mas aí eu acho que vale a gente puxar para a intervenção precoce, porque eu acho que isso é muito, tem tudo a ver, né, com a intervenção precoce, porque assim, eu posso trabalhar uma intervenção precoce cujo objetivo principal é corrigir algum déficit, né, do bebê, da criança pequena, ou estimular pontualmente o andar ou a fala, né? E, Dani, eu vou te dizer que tudo bem, que essa parte da intervenção é uma parte possível e muitos profissionais trabalham, né? Com esse trabalho mais direcionado a alguma função específica da criança, tá? A criança desenvolveu isso, beleza, acabou, né? Era isso, né? Isso é um tipo de trabalho. Não é o tipo de trabalho que nós lá no NEPAP estamos tentando construir, tá? Porque o que a gente está tentando trabalhar é o que a gente chama de intervenção precoce, então, centrada na família. Tá? Então, o que é a intervenção precoce centrada na família? Além de ser a intervenção dirigida a crianças, né, que com deficiência, né, ou com riscos para o desenvolvimento também, porque às vezes, por exemplo, assim, pode nascer um bebê muito prematuro, a gente não sabe, né? Porque a gente não tem capacidade, a ciência não controla o destino de ninguém. A gente não sabe se esse sujeito vai ter deficiência intelectual, isso e aquilo. Então, mas tem uma condição de risco ali importante. Então, a família pode ser convidada a participar de um programa de intervenção precoce, tá? Além disso, né? Além de ele ser direcionado para esses sujeitos de 0 a 6 anos, no nosso caso, a gente está trabalhando com 0 a 3, tá? Porque a gente sabe que no Brasil essa é uma faixa etária extremamente descoberta, a partir dos 4, as crianças vão para a escola, então aí já começam a ter um outro olhar, né? Então a gente está começando pelo 0 a 3, tá? Além disso, nós trabalhamos muito focados nessa concepção de deficiência, né? Ou de risco para o desenvolvimento, que é a ideia da gente trabalhar com o sujeito e com a potência desse sujeito, que é exatamente o que tu faz também, né? Então, assim, é de possibilitar, dar condições para que esse sujeito tenha o menor número de barreiras possível, né, incluindo barreiras físicas, barreiras sociais, mas a primeira barreira, vou dizer bem real, que a gente precisa trabalhar é a barreira dos processos inclusivos dentro do contexto familiar. O que significa isso? A primeira inclusão que a gente tem que promover é a inclusão desse sujeito na sua família. Família, sim. Porque o que acontece, como tu disse, né? O nascimento desse sujeito muitas vezes significa o rompimento ou o risco para o rompimento do que a gente chama de vínculo ou desses laços de pertencimento. Se eu quero trabalhar a inclusão de maneira geral, social, não tem como eu não começar por esse primeiríssimo grupo social, né? Então, assim, essa é a primeira barreira, né, Dani? Que a intervenção precoce centrada na família, ela precisa atuar. E depois, obviamente, em várias outras barreiras, né? Porque tu muito bem sabe, e aí a abordagem Pickler nos ajuda, que muitas vezes uma barreira que diz respeito a uma barreira física, da organização do espaço físico para esse bebê, essa criança pequena brincar, já é uma alteração muito simples, promove, né, uma grande repercussão nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dessa criança. Mas aí eu queria dizer, por que centrada na família, né? Já se sabe, e aí eu vou falar alguns autores para o pessoal poder, depois, se quiser se inspirar e tal. Já se sabe, e aí a intervenção precoce centrada na família se inspira muito no modelo bioecológico do desenvolvimento, que eu particularmente sou apaixonada, estudo desde a minha graduação, tive muita sorte de ter professores que me apresentaram. Esse modelo ele vai dizer o seguinte, que os processos de desenvolvimento que têm mais repercussão, ou seja, que ficam mais marcados na nossa existência, são aqueles que são vividos num contexto das relações proximais, ou seja, daquelas que a gente tem mais proximidade e com mais frequência no tempo. E aí esse modelo a gente chama pessoa, processo, contexto e tempo. Então isso nos diz que a intervenção precoce centrada na família, ela não é uma intervenção clínica no sentido de tirar a criança do seu contexto e pontualmente fazer uma intervenção de, sei lá, 50 minutos semanais. Este modelo de intervenção vai trabalhar com a potencialização dos processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças nos contextos naturais de vida, a gente chama. Que aí podem ser muitos, mas certamente a família é um,
A escola é outro que entra muito, mas tem crianças que também participam, por exemplo, de atividades comunitárias com grande frequência, né? Então, a intervenção precoce centrada na família vai trabalhar nesses contextos naturais de vida e vai trabalhar com as pessoas que têm mais frequência de interação com essa criança no tempo. Portanto, Dani, essa ideia do professor, falou assim, né? Ah, o profissional que foi o vitorioso, ele que conseguiu uma conquista. Não, né? Porque essa equipe de intervenção precoce, ela vai trabalhar para que essas pessoas que estão lá nos contextos naturais se sintam competentes, autorizadas e ativas nas interações com essas crianças. Isso é... Oi, fala. Pode falar. Sai tomar uma... É engraçado, né? Eu sempre trabalhei com a família a vida toda, né? Porque quando você também trabalha com criança, é inerente, né? A família faz parte desse contexto. E o que eu sempre falei, mesmo antes desse olhar, era que assim, né? Meia hora de terapia ou 50 minutos não quer dizer nada para essa criança. E eu cada dia tenho mais certeza disso. Quando eu comecei a ver a criança com um todo, com esse olhar e perceber o que realmente faz sentido para a criança, né, quais são as atividades que fazem sentido? Como é que eu aprendo um movimento? Como é que a minha aprendizagem está relacionada? É com um exercício isolado, né? Ou é num momento do dia a dia em que eu estou fazendo aquilo que faz sentido para mim? E foi muito interessante porque eu tenho muita certeza do que você está falando, Gabi. E quando li também isso, fiquei muito emocionada de ver que isso, né, tá lá, tá na ciência, o quanto isso é efetivo, porque eu vejo isso na prática, e eu trabalho muito isso, né, com a família, mas não é na direção de falar, olha, vocês vão fazer um exercício durante o dia, reserva meia hora do seu dia para se exercitar. Não, né, o que essa criança, né, faz parte, né, dessa família, e dentro desse contexto, né, e são coisas muito simples, não são complexas também, porque às vezes são coisas tão surreais, sabe assim, que a mãe não entende, a criança não sabe nem o que está fazendo, para aquele tempo dentro daquela rotina insana que eles têm, né, para fazer uma coisa que não tem significado para ninguém, né, só estressa, aquilo vira um estresse. Então, há muito tempo eu já não faço isso, eu tenho uma coisa muito bacana com as mães, a gente, antes de começar o tratamento, a gente conversa, eu conto um pouquinho, porque a maioria das pessoas, Gabi, você sabe, você teve a sorte na faculdade de saber sobre isso, mas a maioria das pessoas não sabem disso, não sabem. Então, eu conto um pouco para as mães, e às vezes é tão, assim, libertador, né, tipo, nossa, o dia a dia pode, né, me dar competência para essa criança, né, ela pode fazer parte dessa família, né, ela não precisa ser tão exclusiva, eu preciso passar minha vida inteira levando em um monte de terapia e quase não fica com a família, né, às vezes o que essa criança fica é muito pouco, e quando ela tá, é assim para arrumar, para consertar, para posicionar, porque ela tem que andar, porque ela tem que sentar, é insano, né, é uma sociedade, né, que tem os valores muito complicados e às vezes a simplicidade fica assim tão fora, né? E é tão simples. E o que eu quero te dizer é que eu sempre acreditei nisso, eu trabalho assim com as mães, a gente tem um trabalho super bacana, é claro que tem uma conversa, isso é possível, isso não é possível, olha, o que dá para arrumar nesse espaço, tem casa que é muito pequena, tem casa que é grande, né, tem mãe que trabalha o dia inteiro, tem mãe que não trabalha, então, claro que isso é dentro de cada família, a gente vai ver juntos, né, e a gente faz um acordo ali do que é possível, mas o que essa pandemia veio me mostrar, que eu fiquei muito emocionada, Gabi, com o que eu tenho visto, porque eu continuo vendo as crianças, eu faço atendimento, né, virtual, conversando com essas mães, até para essa assistência, é de encontrar crianças e mães muito felizes, sabe? Porque eles tiveram um tempo, esse momento de parar tudo, assim, de sair toda hora para fazer nessas atividades externas, e estar em casa, para juntos a gente brincar, para juntos a gente cozinhar, né? Para juntos a gente tomar um banho mais demorado, para junto a gente se olhar, né? Para junto a gente ver que elas são capazes, essas crianças, né? A cada um à sua maneira. E eu só encontro brilho no olhar de todas as crianças, todas estão muito felizes, né? E mãe, e famílias muito felizes, irmãos, as crianças adoram estar com os irmãos, e às vezes nessa correria, né, cada um vai para uma escola, né, não dá muito tempo de ficar, e eles têm ficado juntos e têm brincado. Então, assim, eu só vejo evolução, né? Só vejo significado em tudo isso.
Vani, isso que tu fala está muito ligado a um dos outros, não, a um dos outros princípios importantes da intervenção precoce centrada na família, que é um modelo de intervenção baseado nas rotinas. Isso é muito pikleriano também. Porque onde que ocorre a intervenção? Não é o profissional, né, manipulando a criança ou ele. A intervenção ocorre na rotina dessa família e na rotina dessa escola. Né? Então, assim, quando tu fala no banho, na hora da comida, é ali a intervenção. O ano passado eu estive em Portugal, porque Portugal é um país, gente, que tem um Sistema Nacional de Intervenção Precoce inspirado em estudo que eu estou falando. E eu fui lá e eu fiz uma visita domiciliar, né? Porque este programa de Portugal, tá, eles atuam através somente de visitas nos contextos naturais. Família, escola ou qualquer outro contexto em que a criança participe com frequência regular e que tenha mais impacto no seu desenvolvimento. Então, eu fui fazer uma visita domiciliar. E, por exemplo, a gente fazia parte dessa visita tomar um café com elas. Porque a profissional que é a responsável por aquela família, porque eles também trabalham assim, né? Uma figura de referência, que tem tudo a ver com a ideia de educador de referência. Eu acho muito fantástico. Ela tinha combinado previamente com a mãe que elas iam viver esse momento porque as duas queriam observar algumas coisas de forma compartilhada naquele momento junto com a menina, que era uma menina, né? Então, foi muito interessante porque aí alguém perguntou como fazer esse trabalho, né? Por exemplo, alguém que trabalha com psicomotricidade. Né? No modelo original, e aí que eu conheci o mais de Portugal, mas ele é inspirado muito no modelo americano. Quem começou, né, a trabalhar muito, uma das pessoas é o Dunst, Carl Dunst. Depois a gente pode mandar também. No modelo original, o trabalho ele é na comunidade, na casa. Ele não é num consultório, tá? Esse é o trabalho original. Daí daqui a pouco eu vou contar para vocês bem rapidinho como é que a gente está fazendo essa adaptação aqui no Brasil. Mas o que, Dani, isso tu traz é muito importante, porque se um dos focos da intervenção precoce é promover a inclusão da criança na família e, portanto, permitir que essa família se relacione com essa criança como sujeito e não, como tu falou, como um corpo para ser investido tecnicamente. Acho que essa é uma diferença muito importante. Quando nasce uma criança com algum risco ou com alguma deficiência, é muito rápida essa transformação de uma pessoa para um corpo que vai ser, então, no qual vão ser colocadas técnicas, né? Diversas. E perde o status de sujeito, né? Sim. Como, então, e aí, exatamente, o que acontece, né? Nesses anos todos de intervenção precoce, os estudos foram mostrando que a abordagem centrada na família, ela contribui muito para que a família possa começar a sentir que ela, de novo, é ativa, e olhar para esse sujeito como ativo. E aí, qual é a grande chave que eu aí queria dizer? Porque algumas pessoas vão dizer, todo mundo que trabalha com intervenção precoce, estimulação precoce, que for, fala da família, que é importante, daí tu falou, né? Prescreve tarefas para a família fazer em casa, exercícios. Não é isso. Mas qual é a chave, a grande diferença desse modelo? É a participação da família, tá? E aí eu até fui vasculhar lá, porque eles diziam assim, ó, em outros modelos, as pessoas valorizam a qualidade técnica do profissional, ele tem que saber bastante né, sobre essa área, e também valorizam a relação do profissional com a família, então uma relação de vínculo, de empatia. Até aí muitas áreas vão. Agora, um mínimo de profissionais trabalha com a lógica da participação real da família, e agora eu vou dar exemplos. Por exemplo, a família começa desde o início, se apresenta a proposta do programa, tá? E a família, ao ter clareza como esse programa funciona, ela decide se ela quer ou não quer. Começa por aí, tá? Beleza, aí começa a participação. Depois, um segundo momento, se tem a fase de avaliação e tal. A família acompanha todo esse processo avaliativo, decide, inclusive, quem que ela quer que participe da avaliação. A avó, o papagaio, o cachorro, quem é relevante que esteja nesse momento da avaliação inicial, para essa equipe conhecer a criança e sua família. Depois, Dani, a família participa igual, da construção do plano de desenvolvimento individual de cada criança. E, Dani, participar igual significa dizer assim, eu acho que, apesar da avaliação ter mostrado que essa é uma área importante para a gente trabalhar, a gente não quer mexer nisso agora. Mas quem é soberano?
Quem é Por isso, soberano? A família. mas a gente tem que fazer aquilo que dá conta, porque aquilo flui, você empodera essa família, você empodera essa criança, né? E eles passam a ter, de verdade, uma vida ali familiar, de troca dele ser sujeito, e não ser a perna que precisa ser consertada, não, porque isso é um desgaste enorme para a família. E às vezes o que eu proponho não é possível para a família fazer naquele momento. E mesmo que a gente faça juntas e veja que seja esse o objetivo, às vezes não dá na hora, né? E aí a gente pode sentar, porque se a gente está falando que o mais importante, né, essa criança dentro dessa família, então precisa acontecer com essa família. E para acontecer com essa família, né, ela tem que falar, olha, isso dá, isso não dá, então vamos chegar, né, nesse meio termo. Às vezes ela fala, não, mas daqui a pouco consegue, ou ao contrário, né, a gente achou que precisava e nem precisou, ela conseguiu dar conta de uma outra forma. Só que eu acho que, né, a gente mostrar isso para a família, né, o quanto o papel dela é importante, não para reabilitação da forma, né, exercício e física e da patologia e do nível motor, porque tem isso, né? Patologia, o nível motor, porque ele não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo, mas de entender esse sujeito, né? Desse corpo que é diferente, mas que é capaz e que com a família conseguindo ver, né? Essa criança, enxergar esse sujeito, né? Ter força para estar juntos fazendo coisas no dia a dia, isso só dá poder para a família. E eu acho que até para fora, né? Que a gente vai chegar lá fora, pode falar. Não, eu ia dizer que essa é a questão, é empoderamento real. E aí, Dani, já implica um outro profissional que consegue, e não é fácil, vou dizer para vocês, a gente está falando aqui, é tudo muito lindo, mas não é fácil. É um profissional que abre mão dessa lógica da especialização, essa coisa assim, né, do poder da especialização, então do detentor do conhecimento, para, inclusive, negociar, discutir com a família plano de ação. E é muito legal que a gente escuta alguns relatos das famílias falando sobre isso. Olha, a gente está revendo o plano de ação do nosso filho, como se fossem profissionais. Isso é lindo de ver. Só que não é fácil, gente. Vocês estão falando que maravilhoso e tal. Não é fácil, né? Portugal é um país que está há mais de 20 anos implantando esse processo, né? E ainda enfrenta muitos desafios. A gente estava conversando no nosso grupo esses dias, a professora Marielle falou, olha, não vejo menos que 20 anos para a gente caminhar mais próximo dessa lógica. E eu concordo, né? É um trabalho muito árduo, que demanda, inclusive, um outro tipo de profissional. Mas o que eu queria dizer também é que aí vocês vão perguntar, tá, mas não, o profissional não faz nenhuma orientação para a família? Não, óbvio que faz. É muito transparente, né, Dani? É assim, olha, na nossa eu percebo, né, que talvez a gente poderia caminhar por aqui, né? Essa é a minha sugestão para vocês, né? Agora, nós precisamos negociar, porque a gente tem que estar de acordo com isso. E aí, Dani, como é que a gente está fazendo? E aí, muito inspirado na abordagem Pickler, como é que a abordagem entrou? Porque, né, essa coisa de trazer a abordagem Pickler para uma intervenção precoce centrada na família é a gente que está meio que inventando por aqui, né? Então, é tudo muito novo, muito experimental. Nós criamos ali na PUC o LABIMP, que é o Laboratório de Intervenção Precoce na Infância. Então, é um laboratório que começa por aí, né? Ele não tem sala, não tem consultórios. É muito engraçado, porque a nossa equipe, que são estudantes de graduação de final de curso, né? Da medicina, as gurias talvez estejam aí. Físio, medicina, psico, pedagogia, serviço social. As gurias achavam muito, né, muito estranho, assim, tipo, onde é que vai ser a intervenção? Então, é uma sala única, que tem, a gente fez algumas divisórias com as cerquinhas, a gente tem 3 áreas, né? A área da equipe, que é uma mesa, que aí ali, né, para reuniões, e também se alguém quiser ficar ali para observar, né, só. Uma área de cuidados, então nós temos trocador, todo o mobiliário, vários tipos de mobiliários para atender diferentes faixas etárias e necessidades das crianças. Também mobiliário para amamentação e tal, e a área do brincar. Tudo inspirado, então, obviamente, também no mobiliário picleriano, mas não só. Por que a gente fez isso, né? Porque nós acreditamos muito que essa possibilidade também da família, e isso é muito... O ano passado também, quando eu visitei lá o Instituto Pickler, a doutora, a pediatra Gabriela me falou, né? Quando a família tem a oportunidade de ver essa criança nesses ambientes, e muitas vezes podendo ali, né, ter a possibilidade de brincar livremente, de se movimentar livremente,
o fato de ela simplesmente ver essa criança e ver um sujeito mais potente do que talvez via em casa, né, já é uma primeira mobilização para um novo olhar, o que não significa que vai se impor esse olhar. Né? Então, meio que a gente criou, né, a Paula está falando que é lindo, vários móveis vieram da Pacã. Ai, tu não vê. Vários móveis vieram da Pacã também, que está nos apoiando no projeto. A possibilidade da família acompanhar essa criança nesses ambientes, de alguma forma também já pode, de alguma forma, inspirar, o que não quer dizer que é imposição, né? Também nós pensamos, olha, porque como nós não vamos ir nas residências, num primeiro momento, por vários motivos, tá? Mas a gente pensou, vamos criar situações do cotidiano aqui dentro, né? Eles terem que trocar uma fralda, ou terem que alimentar, para a gente acompanhar junto e poder criar ali também uma sensação, né, de mais cumplicidade, né, com essa família. Então é um pouquinho por aí que a gente tem tentado, né, tentado superar essa lógica, uma lógica só da reabilitação, né, e também caminhar para uma lógica mais transdisciplinar, né, quando a gente já impõe no espaço que não vai haver salinhas, né, e que todo mundo vai ter que trabalhar junto com o mesmo sujeito, a gente já está, de certa forma, dando alguns recados. Né? Então, acho que isso é muito legal. Pena que é aí em Porto Alegre, né? Eu queria. Queria. Não, mas temos outras iniciativas semelhantes, iguais a essa não, porque, enfim, né, cada modelo vai fazendo o seu, mas aqui no Brasil temos algumas iniciativas na Federal de São Carlos, que está mais pertinho de ti. Tem uma professora, Patrícia Della Borba, que está trabalhando também nessa perspectiva, né? São iniciativas pontuais, assim, no Brasil, né? E ainda, muito pontuais. Mas a gente já está quase se encaminhando para o final, mas eu queria dizer uma coisa, Dani, que tem muito a ver com o teu trabalho, né? Hoje eu resgatei uma conferência que a professora Mirta fez lá no Uruguai, que ela falou, lembra, sobre as crianças com deficiência, abordagem Pickler, né? E a Mirta disse assim, que a motricidade livre como um modo de vida, né? Quando ela falou isso, quando ela falava muito sobre a nossa tarefa como profissionais junto a essas famílias, é realmente ajudar essas famílias a conseguirem se relacionar com essa criança como um sujeito, né? E aí, por que a gente incentiva tanto a motricidade livre, né? Porque a motricidade livre não vai ter impacto só nas questões motoras ou musculares ou do movimento em si, mas porque ela é um modo de vida no sentido de que ela permite que essa criança, independente, né, da sua condição, possa colocar o seu desejo em ação. E Sim. Isso é ser sujeito, né? Isso é ser sujeito. Sim. Exatamente isso. É perfeito isso. Quando a gente permite o movimento livre nessa criança, eu quero dizer isso, com um desenvolvimento diferente, a gente abre um caminho para a liberdade, tá? Para a liberdade de conhecer esse corpo, para a liberdade de fazer as pazes para esse corpo, de eu me encantar e da minha família me encantar com as minhas conquistas, com as minhas possibilidades. E isso a gente vê resultado na parte motora, claro, eu como físico vou falar isso, mas a gente vê na parte emocional, principalmente em relação à capacidade, na parte cognitiva, porque essas crianças se permitem pensar, criar estratégias. Então, assim, é revolucionário, é libertador, mas para isso a gente adulto também tem que abrir mão de uma série de coisas, que eu acho que é o maior papel, né? Quando a gente fala dessa inclusão, dessa intervenção precoce, a gente está rodeando, está sempre falando desse adulto, né? Dessa sociedade que cobra, por isso que essa família se sente assim, né? Então, assim, tem uma série de fatores que a gente precisa abrir. Quando eu quis falar do desenvolvimento diferente, eu quis dizer assim, a gente precisa permitir que essas crianças se movimentem à sua maneira. Só assim vai ter liberdade, liberdade de ser, liberdade de agir, liberdade de pensar, liberdade de eu me amar, da minha família me amar como eu sou, e da sociedade me entender como um sujeito potente dentro da minha realidade. Só através desse movimento livre, Gabi, eu tenho muita tranquilidade em falar isso, muita segurança, né, que a Mirta tem total razão, e ele é assim, eu acho que é o passo para a gente realmente conseguir que essas crianças sejam sujeitos, né, e vivam nessa sociedade, nesse mundo, com seus direitos, né. Ai, tá acabando. 30 segundos. Permitir ter como elas são, Gabi.